Igreja da Linha Chapéu, um dos pontos turísticos de Itapiranga e também uma das primeiras igrejas da colônia de Porto Novo, fundada em 1953 e construída em arquitetura gótica. Estamos aqui hoje para saber um pouco mais sobre a história dessa igreja e também dos moradores aqui da comunidade. O primeiro morador era Johann Dingersleben e Elisa Leimeisen era mulher. Tinham 11 filhos e ficaram aqui, chegaram em 25 e os outros moradores chegaram em 26. Portanto, mais de um ano em que essa família vivia sozinho aqui na comunidade, no meio da mata, e nesse um ano, faleceram 3 filhos, sem ter vizinho, sem ter padre, e o mais velho era 29, que num esforço lá, se esforçou demais e morreu. E em 9 meses, eu acho, faleceram 3 filhos, sem ter vizinho, sem ter padre para auxiliar um pouco, ter que enterrar os filhos. E quando faleceu o terceiro, falou que o pai ficou meio louco e foi para o mato desesperado. Aí de repente voltou para a esposa e disse assim: mas ainda aqui é melhor do que na guerra. Então a gente pode imaginar o rigor de uma guerra. O meu pai e o pai do Miguel, eles vieram juntos. E se chegaram a se conhecer ali em Mondaí, quando tinham que esperar 3 dias para poder descer via Rio Uruguai até aqui. Lá eles não se conheceram e, coincidentemente, porque eles compraram lá a terra, catam no saco. Não sabiam quem é que vai ser o meu vizinho, não sabiam qual vai ser a minha colônia. Então, eles chegaram e ficaram vizinhos, fizeram amizade e depois moraram juntos, fizeram a primeira casinha para um e depois para outro. Então, 6 meses eles moraram na mesma casinha. E sem estrada, porque não tinha estrada, a única via era a via Uruguai. Tá. E assim, por exemplo, o meu pai, a escritura eu até tenho ainda em casa. Ele comprou a terra lá em Lajeado e a mãe era de Arroio do Meio. E eles vieram aqui sem saber quem vai ser o vizinho, quem vai ser não tinha estrada, nada. O único jeito era pelo Rio Uruguai. E aí, depois eles tiveram que fazer as estradas mesmo. Então tinha uma taxa por colônia, tinha que trabalhar tantos dias por ano. Por exemplo, a nossa terra, eu tinha, no último era só eu, mas 8 dias por ano trabalhar de graça na estrada. E o que para mim foi assim meio chocante. Depois ainda deu aquela lei ali que os colonos tinham que pagar imposto da carroça. Primeiro tinham que fazer de graça a estrada e depois ainda pagar um imposto para poder viajar, transitar pelas estradas. Então a primeira missa foi antes, e foi o primeiro batismo também. E ali foi batizada a minha própria irmã. Então era um primeiro batismo aqui. Ele explicou as coisas da comunidade, ele explicou mais ou menos.
Então, depois também, sociedade, por exemplo, até abrir ali, eu sempre tinha medo, medo não, assim, eu tinha assim, dó dessas pessoas. Porque aí eu sempre questionava, mas por que é que eles vieram aqui no meio do mato? Em 1964, eu fui a primeira vez visitar a terra dos meus pais. E aí eu fiquei emocionado. Quando vi aquela terra bonita, sem pedra, sem morro, e entrar aqui no mato. Depois, quando eu voltei, eu estive quase um mês lá fora, e quando eu voltei, eu pedi assim para os pais, mas o que é que vocês pensaram sair de uma terra tão bonita e plana? Aí a mãe disse assim para mim, era por amor a vocês, filhos, porque o que adiantava essa terra bonita se não dava mais nada? E o pouco que ainda crescia, a saúva e outras formigas comiam. Aí eu cheguei à conclusão que o grande motivo de ele sair de lá era o medo da fome. Eu tive sorte, talvez uma graça até de poder ter estudado um pouquinho mais do que a maioria da época. Eu estudei até o 4º ano, estive 4 anos no Colégio dos Padres Jesuítas, Salvador do Sul. Estudei até o 2º ano ginasial da época, isso eu passei. E depois eu fiquei em casa como agricultor, trabalhando em casa. A família era pequena já, a família em si era grande de início, mas então já era, eu sou o penúltimo da família. Tá. Então, na comunidade, cedo, como eu já tinha, eu até inclusive, o senhor Eugênio sabe que nós às vezes conversamos, que nós dois somos 2 velhos jesuítas. Porque a gente estudou com os jesuítas e a gente aprendeu muito de lá e a gente levou para a vida também, naturalmente. Então a gente tem muito a agradecer a eles. Então cedo eu comecei já a trabalhar como jovem na congregação mariana da época, trabalhei lá, fui presidente, depois casei com a dona Silma Schäfer da época, e poucos anos, não me lembro bem quantos anos que eu estava já casado, já me elegeram como presidente, então eu fui 8 anos ainda presidente, ou como se diz, o coordenador da comunidade, na época. 8 anos ainda seguidos. E daí veio o período com o bispo de Chapecó que ficou na diocese, e o bispo Dom José Gomes, então começou a instruir os ministros. Eu fui da primeira turma formado na nova paróquia de São João, fui eu da primeira turma, formada como ministro, e sou até hoje ainda. Domingo era missa. Aí, por exemplo, nós, no meu tempo, nós íamos a pé e descalços. Então, por exemplo, nós tínhamos 5 quilômetros até lá em casa, a gente caminhava descalço até aqui embaixo na gruta, lá lavava os pés, secava e colocava chinelo, ou às vezes um sapato, mas isso era muito raro. Depois, na volta, tirava os chinelos de novo lá e ia pé no chão até em casa. Isso era normal. Foi contratado uma empresa, eu acho que era Urnal naquela época, que era de Itapiranga, o construtor, o chefe. E
Ele trabalhava talvez com 2 ou 3, ele tinha alguns funcionários dele que trabalhavam, e o resto, a comunidade fazia os serviços. Cada um tinha que trabalhar 60 dias de graça, não era pago de ninguém, então, para construir esta igreja. E o pai também era ativo todo o tempo, porque eu tenho inclusive cartas dele ainda, que ele escrevia para os seus, que agora, depois que todo mundo, toda a família faleceu, a gente recebeu da Alemanha. Eu tinha contato com os parentes lá, cartas que o pai escrevia nestes anos, 30, 32. Então, ali ele diz que estava sempre na comissão, na construção da comunidade, assim, e ele arrumou essa aqui é uma imagem bastante técnica, ou como é que se faz, de óleo pintado. Ela veio diretamente da Alemanha. Ele encomendou, junto com o seu irmão, que era padre, que faleceu também, encomendou esta imagem. Porque essa é Nossa Senhora, em título de Nossa Senhora Auxiliadora. E isto, naquela região da Alemanha, ela é muito venerada, muito usada. Então, ele gostou disso e conseguiu arrumá-la. E ela foi mandada, de lá mandaram para cá, e não veio, que não chegou aqui. Na época parece que tinha algum outro lugar, lá para cima, no norte, no Rio de Janeiro, onde, que tinha o mesmo nome, havia o mesmo nome, eu não sei, em todo caso foi para um lugar bem errado. E daí demorou, mas chegou aqui, conseguiram trazer até aqui. Cada mês, então o padre vinha e ficava 2 a 3 dias na comunidade. Então repartia crianças, jovens e idosos. Então um dia era para as crianças, então a confissão, não, mas a primeira comunhão era lá nos anos, 2ª série, 4ª série. Então era a primeira comunhão. E depois tinha a comunhão solene. Ali lá é solene, então era 2 ou 3 comunidades juntas e iam padre e ensinava. Uma mudança grande foi quando foi introduzidos ministros da Eucaristia. Aí antes era só o padre que fazia a missa, então um terço, assim o professor. Depois foram instituídos os ministros da Eucaristia, aí mudou. Então, o próprio culto é praticamente o mesmo da missa. As coisas, as mensagens, tudo é praticamente a mesma. E isso, até que o pessoal acostumou a isso, ou aceitou, porque até chamaram os ministros, primeiros ministros, os padres de plástico. Tinha isso. Não é assim mesmo? Bom, a comunidade de Chapéu aqui, ela desde cedo, muito devota e muita oração, fazia muita oração para vocações sacerdotais e religiosas. E naturalmente estas orações também trouxeram fruto para a comunidade. Assim nós temos hoje o quadro da nossa comunidade, que é quadro religioso, pessoas que se estão dedicando exclusivamente para os outros, se doando para outros no sistema religioso. Temos, eu hoje não sei mais exatamente, algumas parece que desistiram, mas eu sei que na época, anos atrás, que eu era promotor vocacional da comunidade, ali nós tínhamos 27 religiosas
na comunidade, ao todo, desde cedo até hoje. E um padre só, o padre Luiz Nais, falecido. Eu tenho 3 irmãs religiosas, uma ainda viva, com 87 anos, e as outras faleceram. Mas elas sempre trabalharam com os pobres. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eu às vezes me admirava dessa minha irmã, morando entre os pobres, lá num porão, se dedicando só para aqueles que menos têm. Então, doaram a sua vida. Então, uma ainda está, mas ela já está com mal de Alzheimer. Eu ligo uma vez por semana, está em São Miguel do Oeste, eu ainda falo com ela, mas a conversa não é confiável. Então, a nossa família, a família dos meus irmãos, somos em 2 ainda, a irmã, uma religiosa e eu. A religiosa é a irmã Edviges. E eu tenho, da minha família, tenho uma filha também, a mais velha, que também foi para a congregação das irmãs. Então, ela é religiosa, trabalhava sempre no Mato Grosso, mas agora ela está na casa em Passo Fundo, onde eles têm a sede da congregação, trabalha lá na sede.